no final da grande tribulação. Nós temos aqui o segundo ponto que eu queria que você prestasse bem atenção. O princípio das dores de parto, e no meio desses princípios de dores de parto, acontece o arrebatamento da igreja nos ares, antes da grande tribulação. Aqui na terra continua as dores de parto de uma forma mais intensa, porque daqui a pouco nós vamos ver os sinais cósmicos, sociológicos, físicos. Nós vamos prestar atenção que os sinais sempre ocorreram desde que o mundo era mundo. Mas quando chegarmos na grande tribulação, que serão 7 anos, haverá uma necessidade de um evento ser muito em cima do outro, e vários eventos acontecendo simultaneamente, porque vão durar só 7 anos. O terceiro item, quando a igreja for arrebatada, nós saímos da terra, a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? Nós vamos entrar no céu? Não. Vai acontecer o que nós chamamos de tribunal de Cristo nos ares. A igreja sobe, chega no lugar que nós chamamos de Bema. Existem 2 palavras gregas para trono, que é a palavra tronos, com T-H-R-N-O-S, tronos, ou tronós. E existe uma palavra grega chamada Bema. Todas essas 2 palavras falam de tribunal. Só que Bema, que é a palavra que aparece para o momento em que a igreja for arrebatada, nós chegaremos nos ares. E lá nesse Bema era exatamente um lugar onde os juízes sentavam com as coroas para colocar na cabeça de quem vencia as maratonas. Era premiação. Então, quando a igreja for arrebatada, chegaremos no Bema, no tribunal de Cristo, e o que vai ser julgado será o crente, porque nós já fomos julgados na cruz do Calvário e nós já fomos justificados. E a Bíblia diz agora: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E lá no tribunal de Cristo nós iremos receber galardões. O Senhor vai cobrar de cada crente o que ele fez por meio do corpo, com os dons e com os talentos. Sempre aqui e acolá, uma pessoa me diz: pastor, o senhor não acha que o obreiro fulano de tal está faltando muito esse filho? Ele não está fazendo nenhum mal para mim não. Pastor, você não está percebendo que aquela irmã falta demais à igreja, é relapso nos trabalhos da igreja? Eu costumo dizer: não está me fazendo mal, nem está fazendo mal à igreja, mas está fazendo mal para ele mesmo, que um dia nós chegaremos diante do tribunal e todos nós seremos julgados das nossas obras, o que nós fizemos por intermédio do corpo, para o bem ou para o mal. Enquanto isso, o quarto ponto, enquanto a igreja está nos tribunais recebendo galardão, aqui na terra ocorrerá a grande tribulação por 7 anos. Aqui o pau vai estar cantando. Jesus vai abrir os 7 selos. Quando Jesus abre o 7º selo, começa paralelamente a abertura do 7º selo, o último selo. Quando se abre, inicia-se paralelamente o toque da primeira trombeta. Quando tocar a 7ª trombeta, inicia-se paralelamente o derramar das 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Só que enquanto aqui na terra a grande tribulação vai ocorrer, nós estaremos depois do tribunal de Cristo no céu. Nós estaremos participando do maior banquete, da maior ceia. Amanda, cheira, maço. Nós estaremos lá nas ceias, nas bodas do Cordeiro, lá no céu. Não serão os diáconos que irão servir aquela ceia, mas será o próprio Deus que nos chamará para nós participarmos das bodas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terminados esses 7 anos de grande tribulação, nesse exato momento Israel estará sendo atacado pelas forças do anticristo.
terminado a 70ª semana de Daniel, terminado o final da grande tribulação, Jesus ele vai parar aquela festa das bodas. Ele vai olhar para a igreja e vai dizer: eu vou montar agora no meu cavalo e siga-me os bons. Aí ele desce. Aí na hora que ele está descendo, é a segunda fase da segunda vinda de Jesus à terra, com poder e glória, para uma grande batalha que eu e você iremos participar também, mas com o nosso corpo glorificado. Nós vamos descer com Jesus no Monte das Oliveiras, e a escatologia bíblica diz que na hora que Jesus pisar no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá, abrirá de um lado para o outro, e os judeus escaparão por essa fenda, aleluia. E ali naquela grande batalha do Armagedon, vai ser derrotado o anticristo, vai ser derrotado o dragão, a antiga serpente, Satanás, vão todos ser lançados no inferno, e Deus vai estabelecer, sabe o que? Deus vai estabelecer a 7ª e última dispensação. O que é dispensação, pastor? A palavra dispensação no grego oikonomos, ou oikonomia, ou oikos, casa, nomos, lei da casa, a economia. Sabe o que vai acontecer? Jesus Cristo ele virá à terra, os judeus serão salvos. Enquanto aqui na terra haverá uma coisa que ele vai colocar definitivamente, é o fim do império do anticristo. Ele vai ser manietado, ele vai para os quintos dos infernos. Ele, o falso profeta, o dragão, quando eles forem lançados no inferno, ainda aqui na terra, haverá uma coisinha chamada julgamento das nações. Esse julgamento das nações está em Mateus capítulo 25. Jesus vai julgar bodes e ovelhas. Os que não tiverem o privilégio de entrarem com Cristo no reino milenial serão mortos. E os que estiverem vivos naquele grande dia, que depois Jesus julgar os inimigos de Israel na batalha do Armagedon, as nações serão julgadas. Algumas nações entrarão com Israel no milênio, 1000 anos. Em 8º lugar, quando ele, depois do julgamento das nações, estabelece 1000 anos na terra. Aí nesses 1000 anos a Bíblia diz que quem morrer com 100 anos morreu novo. A Bíblia diz que no milênio o menino vai brincar, fazendo carinho na cobra, na serpente. O leão vai comer palha junto com o cordeiro. Você consegue imaginar? No milênio será um reino teocrático, davídico e cristocêntrico. Só que o milênio termina, e no final do milênio Satanás é solto. Ele foi preso durante 1000 anos, e no final do milênio ele é solto. E ele consegue enganar muitas nações que repovoaram a terra, porque no milênio vai ter que nações entrarem, porque o mundo estará praticamente acabado. A grande tribulação, muita gente vai morrer, não vai ficar quase ninguém na terra, pouca gente na terra. O mundo estará totalmente destruído, mas o Senhor vai introduzir no milênio pessoas para se multiplicarem novamente. Então nós temos em torno de 7 dispensações. O que é dispensação? É um tempo de provação para a raça humana. Primeira dispensação foi da inocência. Vai do dia que Adão foi criado até o dia da sua queda. Dispensação da inocência. Adão pecou. Termina a dispensação da inocência, aí vem a dispensação da consciência. O homem agora se torna consciente do bem e do mal. Quando termina essa dispensação da consciência, vai da queda de Adão até Noé, porque depois do dilúvio começa a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano vai
depois do dilúvio até a Torre de Babel. Porque na Torre de Babel começa a dispensação da promessa. Depois da dispensação da promessa, que Deus chama Abraão e faz uma aliança com a nação de Israel, vem a dispensação da lei. Depois da dispensação da lei, vem essa dispensação que nós chamamos, que nós estamos vivendo agora, a dispensação da graça. E haverá a última dispensação, o último período de provação, porque dispensação é um período de provação, que será o milênio. Por isso que Satanás vai ser solto no final do milênio, vai sair, vai ressurgir do inferno e vai enganar muitas nações. Aí sabe o que vai acontecer? Aí vem um julgamento final do diabo, e ele vai no fogo. Em 10º lugar, depois da derrota de Satanás no final do milênio, aí aparece trono branco. Aí naquele grande dia ninguém pode escapar. Naquele dia ninguém pode dizer que a doutrina do pastor está pesada e vai fingir que vai beber água na cozinha, ou vai lá no banheiro para ficar conversando com o corredor. Nesse dia ninguém vai escapar. É o juízo final. Os mortos que estavam no inferno ressuscitarão, não com o corpo glorificado, mas para passar pelo julgamento. A morte, o inferno, o mar, a terra vai ter que vomitar os seus mortos, e todos serão julgados, dos maiores aos menores, dos pobres aos ricos. É o juízo final. E a Bíblia diz: aquele que não foi achado escrito com o nome do livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Depois disso, em último lugar, depois do juízo final, aí nós teremos novos céus e nova terra, tudo novo. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, porque Ele está fazendo nova todas as coisas. Aí nós passaremos pelos séculos dos séculos, em grego aionios, de aionios, pelos séculos dos séculos, chamada eternidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor na sua glória, adorando, servindo, magnificando, adorando, servindo, magnificando, adorando, servindo, magnificando, pelos séculos dos séculos. Esses 11 pontos ou mais, a cada doutrina nós iremos dissertar isso. Agora vamos voltar para onde é que nós estamos. Primeira aula de hoje, a primeira doutrina de hoje é sobre o princípio das dores de parto. Jesus comparou a proximidade da sua volta como prestes a dar à luz. Aleluia. Jesus comparou a sua volta com uma mulher prestes a dar luz. Bota só aqui em cima. Se você chegar em casa amanhã, essa doutrina vai estar compartilhada no grupo da igreja, e você pode em casa abrir, e você pode estudar. Nós temos Mateus capítulo 24, do 1 ao 14. Nós temos Marcos capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Nós temos Lucas capítulo 21, versículo 6 ao 18. Nós temos o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Nós temos 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Em casa você lê. Jesus está comparando agora esse momento que eu e você estamos vivendo agora. Aonde nós estamos no calendário profético de Deus? Em que ano nós estamos? Em que momento nós estamos? Vamos analisar agora esse momento que a Bíblia chama de princípio das dores de parto. O princípio das dores de parto é relacionado às contrações iniciais que a mulher sofre antes de dar à luz. Esse dar à luz aí vai ocorrer exatamente lá no final da grande tribulação, quando Jesus voltar. Então o princípio das dores está relacionado às contrações iniciais que a mulher sofre antes de dar à luz, os quais vão aumentando de intensidade conforme se aproxima o momento do parto. Quem já engravidou aqui, as irmãs sabem disso. Quando chega o momento do parto, aí vem as contrações. Uma aqui,
depois demora, depois vai se intensificando, e a mulher sabe que quando está uma contração em cima da outra, ela sabe que está bem próximo dela ter um filho. E é essa metáfora que Jesus usa para falar do príncipe das dores de parto. Segundo lugar, eu quero que você entenda uma coisa. Na nossa escatologia assembleana, porque existem várias linhas de pensamento, existem inúmeras linhas de pensamento, mas eu estou pregando para assembleanos. E na nossa teologia, o princípio ou as dores de parto marcam a proximidade do arrebatamento da igreja. E como será esse período chamado princípio das dores de parto? Vamos para a Bíblia. Esse momento que nós estamos vivendo agora é o momento que nós chamamos de hiato divino. Hiato divino. O que é um hiato divino? É um período de que se abre. Quem é professor de língua portuguesa ou estuda pedagogia sabe o que é um hiato. Você está escrevendo, se abre colchetes, coloca pontinho dentro, ali há um espaço que não está escrito nada, mas você subentende que ali tem uma altura. Nós estamos nesse momento que nós chamamos de hiato divino. É mais ou menos como se o relógio de Deus, quando Jesus morre, quando o ungido é tirado, no exato momento em que Jesus morre, se cumpre ali e se fecha ali um ciclo profético. Quando Jesus morre, estava se cumprindo exatamente 69 semanas que Gabriel ele vai falar para Daniel acerca das 70 semanas de anos. Quando Jesus morre, ficou faltando no relógio profético 1 semana de anos, 7 anos. E Deus colocou a igreja nesse espaço de tempo. Quando Jesus morre, entra a igreja. Nós já estamos com 2000 anos de história da igreja. A grande tribulação não tem nenhuma ligação com a igreja. A grande tribulação ela tem a ver com a nação de Israel. Porque quando Daniel está conversando com o anjo Gabriel disse: Daniel, 70 semanas de anos estão determinados sobre o teu povo. Ele estava falando dos judeus. E Paulo ele encaixa isso em Romanos capítulo 11, porque o capítulo 11 fala de uma restauração dos judeus. Paulo no capítulo 11 está dizendo que os ramos naturais foram quebrados. Quem eram os ramos naturais? Eram os judeus. Deus quebrou todos os ramos naturais, aí fez um enxerto. Ele pegou um zambujeiro bravo, ele pegou uma planta que não tinha nada a ver com a oliveira, aí ele enxerta galhos de uma árvore que não estavam ligados à videira, à oliveira, perdão. E Paulo diz que esse zambujeiro da igreja somos nós. Eu e você, nós fomos enxertados na videira, na oliveira, na figueira. Nós fomos enxertados em Deus, porque todo Israel, eles não acreditaram no advento do Messias. Por isso que a Bíblia diz: ele veio para o que era seu, mas os seus, os judeus, não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, Deus lhe deu o poder de ser chamado filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós fomos enxertados lá, nós éramos zambujeiros, gentios. Porque é mais ou menos assim, olhe para mim: de Adão até Abraão, toda a raça humana era gentia. Inclusive Abraão, ele era arameu, ele era da terra da Mesopotâmia. Deus foi lá naquela terra de ídolos e tomou Abraão para fazer dele uma nação. Então de Adão até Abraão todo mundo era gentil, não tinha povo especial. Mas quando Deus chama Abraão, até os dias de Moisés, Deus dividiu a raça humana em duas: judeus e gentios. Dos dias de Jesus
até o arrebatamento da igreja, Deus dividiu a raça humana em 3 classes: gentios, judeus e igreja. Quando a igreja for arrebatada na grande tribulação, voltará a ter 2 classes de povos: judeus e gentios. Mas quais são as marcas desse tempo que nós estamos vivendo? Mateus capítulo 24, versículo 5, fala que esse período haverá surgimento de falsos profetas, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Haverá muitos falsos cristos. Ao longo dos séculos foram surgindo diversas pessoas que se intitularam o próprio Cristo. E o que nos chama mais atenção desse homem, que diz que ele é a reencarnação do Cristo, é o reverendo Moon. E esse reverendo Moon, da Igreja da Unificação, ele tem milhões de adeptos, que as pessoas acreditam que o reverendo Moon, ele é a reencarnação de Cristo. Além dessas pessoas que se intitularam-se uma reencarnação de Jesus, e assim tornaram-se falsos cristos, temos lá no versículo 5 que foi lido, que pessoas viriam no nome de Jesus, dizendo: eu sou Cristo. Ou seja, pessoas trazendo uma nova mensagem para o mundo, como se fossem enviados de Cristo. E esses certamente são a maioria. Podemos incluir aí todos os grupos que apoiam suas crenças no material extrabíblico, como é o caso de Joseph Smith Jr., fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como a Igreja dos Mormons. Meus queridos, Jesus está dizendo que um dos grandes sinais que vai ocorrer é exatamente muitos falsos cristos. E a Bíblia diz que eles vão enganar muitas pessoas. Mas o segundo é guerras e rumores de guerra. Mateus 24, 6 diz: e ouvireis, aqui eu sabia que não ia dar, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós estamos vivendo nesse período em que muitos, porque muitos, desde os dias de Jesus, antes do dia de Jesus, as pessoas diziam que eram o Cristo. Mas o que me chama a atenção nesse ponto agora, de guerras e rumores de guerra, para você ter uma ideia, só no século 20 e no século 21 nós tivemos Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 a 1918. Nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 a 1945. Nós tivemos a Guerra Fria, de 1947 a 1991. Nós tivemos a Guerra Civil na Síria com crise dos refugiados, de 2011 e até 2020. Nós temos a tensão entre Israel e a Palestina, aleluia, que começou em 1890 e dura até hoje. Aleluia. A grande diferença dessas guerras para as dos passados é que essas guerras têm afetado o mundo todo por causa de uma coisinha chamada globalização. Mas vamos para o terceiro evento que marca que Jesus está voltando: fome. Versículo 7 diz: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Segundo o relatório de 2019 das Nações Unidas, 1 em cada 9 pessoas já passou fome no mundo. Em 2018, só em 2018, você consegue imaginar uma pessoa a cada 9 com fome no mundo? Teve gente que no ano de 2018 não sabia se iria se alimentar. Mas ainda não é o fim.
Vamos para a quarta coisa que marca, para você entender o tempo que nós estamos vivendo. Em quarto lugar, terremotos. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes, tribulações. Mas Jesus diz: isso aí é só o começo. As contrações vão aumentar. Você quer só uma palhinha do que Deus pode fazer na grande tribulação? 2004. 2004 teve um terremoto no meio do oceano. E o mundo todo viu chocado. Aquele tsunami que ocorreu em 2004 na Indonésia. E vários tsunamis, milhares de pessoas foram mortas. Você consegue imaginar um terremoto no fundo do mar? E antigamente aqui no Brasil dizia: no Brasil é impossível ter abalo sísmico. Mas hoje em dia a geologia diz que isso é balela, porque diversos tremores de terra já aconteceram aqui no Brasil. Vamos mais adiante. Fome. Muita fome. Pestes, terremotos. Vamos para o próximo. Isso aqui que me chama a atenção: perseguição aos cristãos. Nós temos um ministério chamado Portas Abertas, da janela 1040, que esses missionários estão exatamente no que nós chamamos de cinturão de resistência, principalmente nos países islâmicos. Então, segundo o site chamado Portas Abertas, mais de 260 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguição religiosa. Um site do Vaticano diz que não são só 260 milhões, já são 300 milhões de cristãos que sofrem perseguição no mundo, e principalmente naquele eixo dos países orientais. E nós aqui deixamos de congregar porque alguém não deu a paz do Senhor, porque alguém olhou com a cara ruim para a gente. Aqui no Brasil é bom demais, nós temos liberdade de pregar a palavra, de colocar a Bíblia debaixo do braço, de ir e de voltar a qualquer hora, de fazer vigília, de ir para o mato, de subir o monte, de subir o morro para fazer vigília. Aleluia, aleluia. Mas tem países que ninguém pode dizer que é cristão. Há uma perseguição muito grande nos países islâmicos. E nesse exato momento no Afeganistão, pastores estão sendo assassinados, crentes estão sendo assassinados, meninas tomadas da sua casa para servirem, aleluia, aos apetites sexuais de muitos soldados. Enquanto isso, a gente mora do lado da igreja, mora a 2 quadras da igreja, a gente tem uma igreja, mora perto da igreja, a gente tem tudo e a gente não valoriza. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aqui no Brasil há uma perseguição velada, aleluia. Há um movimento aí tentando calar a boca da igreja, há um movimento aí no judiciário, há um movimento aí na mídia, há um movimento de pessoas da esquerda que são contra essa igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: ano que vem é ano que nós temos uma metralhadora na mão chamada voto. Agora eu quero te dizer uma coisa: vote conscientemente, vote não em pessoas que são contra a igreja. Está tendo uma perseguição aí velada, escondida contra a igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: enquanto isso nós estamos declarando abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que a igreja vai ser arrebatada, que daqui a pouco Ele vai voltar para nos levar. Vamos mais para frente. 7º lugar: surgimento de falsos profetas
Isso é, pessoas se disseram serem porta-voz de Deus, falsos líderes, falsas igrejas. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmão, como a igreja de Jesus, ela não anda atrás de falsos cristos. Porque a igreja de Cristo, ela é bem orientada. Mas um falso Cristo vai enganar Israel. Só alguns tolos seguem uma pessoa achando que é o Cristo. A igreja, ela não segue falsos cristos, mas ela tem uma tendência a seguir falso profeta. Eu não tenho nada contra monte de oração. Eu não tenho nada contra a oração nos quintais, nessas coisas. Mas você pode ir nesses mantos de oração que a profecia é no meio da canela. Mas na igreja que tem pastor que conhece Bíblia, que é um homem sério, por que essas profecias não é no meio da canela? Porque um pastor usa duas vozes, uma voz para as ovelhas e outra voz para os lobos. Sempre quando algum irmão me procura, pastor, eu estava lá na irmã fulana de tal, num ciclo de oração lá e tal, eu recebi uma profecia, o que o senhor acha? Eu disse, eu acho que a senhora tem que parar de andar nesses lugares e vir mais para a doutrina, e vir mais para a igreja que a senhora congrega. Você pode ir, porque lá não tem pastor, mas a profecia no meio da canela, é uma profetada atrás da outra. Aí quando chega na doutrina, lá vai o pastor tirar os carrapichos das ovelhas. Eita! Existe uma falta de confiança generalizada das pessoas, dos líderes religiosos cristãos. De forma vulgar, as pessoas taxam padres de pedófilos e pastores de ladrões ou estelionatários. Isso se deve aos inúmeros escândalos envolvendo essas lideranças, tanto no âmbito da moralidade como no desvio de oferta dos fiéis, e também devido à mensagem equivocada da teologia da prosperidade, onde pastores afirmam ser possível exercer uma relação de barganha com Deus. Se você der 100 para o caixa da igreja, você vai receber 1000 de volta por dádiva divina. Essas pessoas vão para lá, e o Senhor está dizendo, é só o princípio. Vai surgir muitos falsos profetas, mas quando tiver a penúltima contração, vai aparecer um falso profeta, que está lá no livro do Apocalipse, que vai estar debaixo, sabe de quem? De um falso Cristo. A Bíblia chama esse homem de homem da iniquidade, o homem do pecado. A Bíblia chama ele de anticristo. De tantas pessoas buscarem um Cristo, acreditarão num Cristo que se levantará ainda. De tantas pessoas correrem atrás de falso profeta, esse anticristo vai levantar uma besta, que a Bíblia vai chamar de falso profeta. Mas tem mais, vamos para o próximo. Esfriamento do amor na igreja, na família e na sociedade. Vai chegar ao cúmulo tão grande, irmão, que até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Esfriamento do amor na igreja, os irmãos não se amam mais. Pastor tem que estar todo dia apagando fogueira de intriga, de contenda, de fofoca, porque o amor está esfriando. O amor está esfriando na família. O amor está esfriando na sociedade. Hoje a gente, eu tiro por mim, hoje a gente assiste barra pesada almoçando. Hoje quando a gente vê na televisão alguém tomando uma surra porque cometeu um delito, aí se bem feito. Para pontuarmos o esfriamento do amor, vamos verificar o nível de dissolução dos matrimônios e consequentemente ruptura das famílias e a crescente quantidade de homicídios no mundo.
Uma pesquisa do IBGE em 2011 aponta um aumento de 45,6% no número de divórcios no Brasil. A revista Veja, em 2017, destacou que 1 em cada 3 casamentos no Brasil termina em divórcio. Com relação aos homicídios, em 2019, o portal G1 publicou reportagem onde mostrava que em 2017 ocorreram mais homicídios do que mortes nas guerras. Para o melhor entendimento, homicídio é aquele assassinato que ocorre na sociedade que está vivendo sua vida normal, ou seja, tornou normal na sociedade se matar alguém. E isso se dá pelos motivos mais fúteis: briga de trânsito, vizinho. E dentro da igreja o amor tem esfriado tanto que muitos crentes têm se desviado da igreja, se desviado de Jesus. O que é isso? É o que Jesus falou: esfriamento do amor. Mas vamos para frente. Aonde nós estamos? No princípio das dores. Mas tem uma coisa boa, que já começou no dia de Pentecostes e vai até o dia que Jesus voltar. Jesus voltar lá no final da grande tribulação. Haverá uma pregação do Evangelho. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações. Então virá o fim, lá no final da grande tribulação. Por enquanto, quem prega? A igreja. Depois que a igreja for arrebatada, começa a grande tribulação. Quem prega? 144 mil. Depois esses 144 mil serão mortos, aparecem lá no céu. Quem vai pregar? 2 testemunhas vestidas de saco, pregando durante 1260 dias. Depois elas vão ser mortas e vão ser ressuscitadas. E agora quem prega? Vai aparecer um anjo no céu com o evangelho eterno, pregando o evangelho. Aleluia. Só que as pessoas estarão tão com o coração endurecido que se revoltarão mais ainda contra Deus. Aleluia. Mas Deus não deixa o mundo sem testemunho. Aleluia. Antigamente Deus falou de várias formas e de muitas vezes pelos profetas. Agora, nesses últimos dias, falou pelo Filho. Jesus é a última palavra de Deus para a raça humana. Antigamente, de várias formas, Deus falou aos pais e aos filhos por intermédio dos profetas, mas nesses últimos dias falou por intermédio do Filho. Jesus é a última pregação para este mundo que está agonizando. Mas vamos mais à frente. Sabe outra coisa que está marcando, que talvez isso daqui, como nós somos a geração que viu isso acontecer, é isso daqui, ó, o ressurgimento da nação de Israel. Os preteristas, que são aqueles teólogos que dizem que o Apocalipse é só uma alegoria, não é literal. Os preteristas dizem que todo o Apocalipse se cumpriu no ano 70, quando a nação de Israel deixou de existir, quando o general Tito invadiu Jerusalém, acabou com Jerusalém, derrubou os muros, derrubou o templo, os judeus foram expulsos. No ano 70 houve a chamada diáspora. No ano 70 da era cristã não existia mais nação de Israel. Mas quando foi no dia 14 de maio de 1948, estava a Organização das Nações Unidas reunidas, tratando sobre os judeus que tinham sido expulsos da sua terra no ano 70. Aí no dia 14 de maio de 1948, a ONU assinou, permitindo que todos os judeus dos 4 cantos da terra pudessem voltar para Jerusalém, para iniciar novamente a nação. Sabe por que o brasileiro ele é bem recebido em Israel? Se você um dia for em Israel, você vai ver como os judeus vão tratar muito bem o brasileiro. Sabe por quê? Por causa de um homem chamado Oswaldo Aranha. Quando começaram a votar,
em 1948, para ver se Israel voltava para aquela faixa que eles ocupam hoje. Faltava um voto, que era o chamado voto de Minerva. Aí tinha um brasileiro lá chamado Oswaldo Aranha, e ele escreveu permitindo que todos os judeus voltassem para o estado, aleluia, para Jerusalém, para reconstruir novamente a nação. Sabe o que estava acontecendo no dia 14 de maio de 1948? O que Jesus havia profetizado, o que Ezequiel viu quando ele viu um vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos estava espalhado sobre a face da terra, e Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E ele mesmo vai dizer: todos esses ossos são a casa de Israel. E ele disse: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Ele disse: então profetiza. E quando ele começou a profetizar, cada osso se juntou ao seu osso, vieram tendões, carne, pele. E Deus disse: agora profetiza o Espírito. E quando Ezequiel profetizou, a Bíblia diz que se levantou um exército poderoso na terra. Você sabe qual é o exército mais bem preparado do mundo? É o exército de Israel. O Hamas, eles jogam os seus mísseis, e lá em Israel a tecnologia é tão avançada que eles começam a lançar mísseis e abatem os mísseis do Hamas, dos árabes, são abatidos no ar, e quase nada em Jerusalém é destruído. Desde 1948, a nação de Israel voltou a existir. É a figueira que Jesus diz: quando vocês virem a figueira florescer, saiba que está próximo o tempo da vossa redenção. A figueira simboliza a nação de Israel. A nação de Israel voltou a florescer em 1948, e hoje nós estamos em 2021. Um dos sinais proféticos mais tremendos é o ressurgimento da nação de Israel. Israel voltou a nascer. Israel está vivo. E deixa eu te dizer uma coisa: quem olha no mapa mundi e vê o tamanho do estado de Israel, é do tamanho de Sergipe, o menor estado da Federação Brasileira. É desse tamanhozinho Israel. E se você olhar ao redor de Israel, você vai encontrar Egito, Síria, você vai encontrar os palestinos. É potência. Mas porque ninguém destrói Israel? Porque a mão de Deus está estendida lá, porque Israel ainda vai ser restaurado. E para ser restaurada a nação de Israel, o que precisa? Precisa a igreja ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, aí Deus chama novamente Israel à existência. Vamos para frente. Conclusão. Eu vou contar de 1 a 3. Eu queria que todos lessem essa parte. 1, 2, 3. Aleluia. Mateuzinho, me ajuda. Vigiai. Vigiar quando? Em todo o tempo. É por isso que a Bíblia diz, Eclesiastes 9:8, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca te falta o óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. A qualquer momento, a qualquer momento. Deixa eu te dizer uma coisa: não existem sinais para o arrebatamento, existem sinais para a vinda de Jesus. Pastor, e o arrebatamento não é a vinda de Jesus? Não, irmão, a vinda de Jesus todo olho verá. Arrebatamento é um mistério que é só para nós, quando nós menos nos esperarmos. Paulo diz que no abrir e piscar de olhos, ante o soar da última trombeta, vai se cumprir o que a Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória. O que é mortal vai se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Mas isso
é o tema da nossa próxima doutrina. Aqui nós só estamos vendo aonde é que nós estamos. O mundo já está gemendo. As contrações começam a aumentar. E quanto mais as contrações aumentam, mais nós estamos percebendo que a qualquer momento nós seremos arrebatados. E vai continuar as contrações. E quando a igreja for arrebatada nos ares, vai ocorrer a maior tragédia do mundo. O que nós estamos vendo é só o princípio, é só o começo. Agora que a barriga começou a contrair, vigiai, fique em pé. Vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé, e de estar em pé, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E vem saltando sobre os montes e de Jerusalém, estou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. E vem saltando sobre os montes, Uramá, claxeriana lá, de Jerusalém, eu sou a noiva, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Lama, xerabaldaramassúria. Você pode fechar os seus olhos. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ele vem saltando sobre os montes. Jonatas, coloca aí para mim Isaías 21, 11, 12, pode ser? Te esperando. Isaías 21, 11, 12. Adore. Ele vem buscar a noiva de Jerusalém. Aleluia. Olhe para cá, olhe para cá. Essa mensagem aqui é tremenda. Respondeu o guarda, versículo 11, volta, versículo 11. Sentença contra do mar. Gritaram-me de Seir: guarda, a que hora nós estamos da noite? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, veio na próxima quinta-feira. Olha o verso 11. O verso 11 volta. A que hora estamos da noite, pastor? Eu preguei para você nessa noite. A que hora nós estamos da noite?